Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos também a sua participação hoje aqui, fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio do Instituto Ética Saúde. Eu apresento agora os nossos convidados, que conformam a nossa bancada de hoje, o Procurador de Justiça, Mário Sérgio Sobrinho, associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, Mário Sérgio. Bom dia a todos, eu agradeço o convite, estou feliz por estar aqui. Também compondo com a gente o programa de hoje, o Procurador do Estado, Francisco Miné. Ele é Procurador-chefe da Consultoria Jurídica da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Miné. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon e Rádio Universal. É um prazer sempre estar com vocês aqui num programa tão interessante e que traz saber aí à sociedade. Eu apresento também a auditora Fernanda Flores, ela é diretora de compliance da KPMG. Seja bem-vinda, Fernanda, ao programa Gente que Fala de hoje. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser bastante produtivo. Vamos então ao nosso primeiro tema. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União amplia de forma substancial a quantidade de categorias e pessoas que têm direito a porte de armas no Brasil. Entre as mudanças estão o direito ao porte políticos eleitos, advogados do poder público, caminhoneiros, são os motoristas dos veículos de carga, proprietários rurais, jornalistas, conselheiros tutelares e agentes socioeducativos, entre outros profissionais. Miné, este decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, um decreto é um ato administrativo, é para dar executoriedade a uma lei. Um decreto pode se sobrepor a um estatuto, no caso aqui o Estatuto do Desarmamento? Eu tenho absoluta certeza que nós teremos alguma discussão disso, tanto na esfera judicial quanto no Congresso. Por quê? Essa reinterpretação, na verdade, o que o presidente alega, que foi ao limite, né, da norma, né, estabelecendo e regulamentando o Estatuto do Armamento, ele, na verdade, a parte mais importante que diz respeito a esse decreto, não só aumenta o rol de pessoas que poderiam ter direito ao porte de arma, mas, assim, retira da Polícia Federal uma análise mais rigorosa no que diz respeito a estas concessões. O que na prática, o que acontecia no passado? A maioria desses personagens, tá? A exceção a exceção de alguns proprietários rurais, ou mesmo jornalistas, e alguns agentes públicos, que não possuíam o direito de porte de arma de forma integral, hoje já existia na própria legislação uma abertura para situações absolutamente justificáveis, ou seja, a Polícia Federal ela analisava essas questões
de forma rigorosa, tá? Para saber se era o caso ou não de autorização de porte em situações de grave ameaça, entre outras coisas. O que nós vivemos na prática, o que está acontecendo hoje? Nós vivemos uma situação de um lado, um cumprimento de uma promessa de campanha, né? O presidente prometeu que assim o faria e está cumprindo, né? De outro lado, um movimento da sociedade que deveria discutir essa questão. Porque o que está por trás dessa questão? A extrema violência existente. Essa extrema violência existente, ela se dá em função de exclusão social, de falta de educação, de uma série de outros elementos. Agora, quais seriam os remédios adequados para que se chegasse a uma boa solução? Será que a alteração unilateral do Estatuto do Armamento, ela resolverá o problema? Eu tenho dúvidas a respeito disso. Mas, de outro lado, será que se nós imaginarmos que a sociedade ela ficará inerte diante dessa violência, será que também é um outro caminho? Então, essa discussão, ou seja, eu sempre imagino que o caminho do meio é o mais adequado, e a sociedade tem que discutir isso de uma maneira efetiva. Eu acho que algo em torno e bem próximo do que aconteceu nesse decreto, nós precisamos, na verdade, repensar a maneira como se utiliza esses armamentos, ou a forma como se considerar esse porte. Fernando, a sua percepção sobre essa questão do decreto que amplia aí a quantidade de profissionais que poderão portar armas? Na verdade, a gente estava até, antes do programa, nós estávamos discutindo, isso eu acho que é uma consequência do que a gente vem vivendo ao longo dos anos. Complementando o que o Miné falou, a gente estava num extremo e agora a gente está indo para um outro extremo. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Eu também não sei se esse é o ponto de equilíbrio. Aparentemente, parece não ser o ponto ideal, mas alguma coisa precisa ser feita. Eu acho que a gente está cada um por si, Deus por todos, e alguma atitude precisava ser tomada. É o que o Miné falou, era uma promessa de campanha do atual governo. Eu, particularmente, li com bastante cuidado alguns programas de governo de candidatos que eu tinha a intenção de dedicar o meu voto, e fiz algumas anotações em relação a esse tema, e eu acho que o governo está fazendo o que ele entende que é certo e o que foi proposto. Ele também não poderia propor algo lá atrás e fazer algo diferente. Eu não sei se essa é a solução, mas a gente precisa de alguma coisa nesse momento. Mário Sérgio, nesse sentido de que um decreto é um ato administrativo para dar a executoriedade a uma lei, você considera que o decreto é inconstitucional? Ele não pode se sobrepor. É muito difícil analisar isso nesse momento, mas eu penso também com o Francisco e aqui a Fernanda, que nós temos essa avaliação da necessidade do uso da arma e do risco que o uso da arma pode trazer para aquele que porta, para a família daquele que porta uma arma ou tem a posse dela, e para as pessoas que estão no entorno. Então, entre esse jogo de interesses, eu penso que o decreto me parece que está, assim como foi falado, no limite da legislação. Ele não excedeu. Mas o sinal que fica para a sociedade é que o uso da arma é uma atividade, uma ação ou uma prevenção viável. Eu penso que nós temos que caminhar um pouco ao contrário. Eu penso que nós temos que reduzir, restringir, podendo, o uso da arma, porque, na prática, se a pessoa não tiver uma habilidade, uma capacidade, uma serenidade muito boas, ele pode fazer um uso indevido dessa arma, e isso pode ser para ele um fator de grande aborrecimento ou de problema para terceiros também. Eu penso nos casos dos acidentes que as armas às vezes podem gerar, eu penso nos casos de violência doméstica que estamos aí vivenciando diariamente, e também penso nos casos do uso indevido de uma pessoa que está ali depressiva, está com problema de saúde mental, para até um fins de suicídio. Então, nós temos que pensar amplamente. Logicamente que agentes de segurança, pessoas que lidam com valores, com bens perecíveis, no sentido de vitais, precisam da arma. É o trabalho deles. Mas não estendamos isso
para outros agentes. Quando eu vi aqui a questão dos conselheiros tutelares, eu fiquei bastante preocupado nesse ponto. Eu penso que o Conselho Tutelar faz um papel relevante na sociedade e que essa integração que o Conselho gera em relação às crianças, adolescentes, talvez o uso de arma pode ser um fator de inibição. Mas precisamos analisar com cuidado o aspecto constitucional, o aspecto aí de debate legislativo e acompanharmos. Eu volto a falar, a minha preocupação é de não ampliarmos demasiadamente a arma na sociedade. Quero saudar aqui a presença do Christian Lobauer, ele é cientista político, professor universitário, comentarista do Jornal da Cultura, da TV Cultura de São Paulo. Seja bem-vindo aqui ao programa Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Cumprimento todos os colegas, o Mário, o Francisco, a Fernanda. Peço desculpas do atraso aí, foi além da minha possibilidade de não chegar antes. Não há problema, são coisas da cidade de São Paulo, né? É isso aí. Nessa questão do decreto que flexibiliza o uso de armas, o Lobauer, o Mário Sérgio destacou esse ponto de que o decreto vai no limite da lei. O próprio presidente Jair Bolsonaro falou nesse sentido, que o decreto vai no limite da lei, talvez sinalizando que ele não excede o Estatuto do Desarmamento, mas a gente está diante de um decreto, como eu disse, né, o decreto, a função do decreto é um ato administrativo para dar executoriedade a uma lei e ele não pode se sobrepor a uma lei. Eu vou dizer a você, Mauro, que eu não tenho competência para avaliar do ponto de vista constitucional se a MP é constitucional ou não, mas eu acho que esse tema é mais uma vez trazido à tona num momento em que o presidente traz dos tópicos que ele levou para a campanha e que a sociedade tem refletido sobre o assunto de novo, e eu acho que é saudável que tenha voltado o tema. Pelo seguinte, eu, pessoalmente, e o partido que eu participo, defendem que um princípio que é a liberdade com responsabilidade. Então, eu acho que a gente a sociedade brasileira já está madura o suficiente para ser mais flexível na legislação. Se é dessa maneira como foi feita pelo presidente Bolsonaro, através de um MP ou de uma outra maneira que seja mais, vamos dizer assim, mais política, talvez, o fato é que existe uma parcela importante da sociedade que está disposta a enfrentar um outro ambiente, que seria um ambiente onde quem quiser se responsabilize pelos seus atos e tenha acesso a armas de fogo, evidentemente que dentro de alguns critérios. O meu colega procurador Mário Sérgio acabou de colocar um ponto importante. Existem pessoas, você tem que passar por algum tipo de avaliação, que não pode ser qualquer pessoa que vai ter, mas eu acho que a sociedade deveria fazer esse exercício e não só liberar para essas pessoas ou para essas atividades, como o presidente colocou no MP, mas talvez dar a oportunidade do cidadão ter essa possibilidade e arcar com as responsabilidades, se for o caso. O Christian, só fazendo um contracomentário, na verdade é o seguinte, a medida provisória, ela não eliminou a figura do exame psicotécnico, que Exato, continua fundamental para que se possa autorizar a aquisição de uma arma e muito mais ainda o porte. O que nós aqui comentamos e temos uma grande preocupação, porque antigamente você justificava as razões pelas quais você precisava de um porte de arma. E eu creio que em determinadas situações, eu acho que até essa justificativa, ela também ocorrerá. Eu não sei se será realizado um cheque, se essa situação é real ou não, porque eu acredito que existem várias situações em que mesmo agentes públicos não têm necessidade de portar arma, né? Mas um professor ameaçado, um agente penitenciário ameaçado, um advogado público que encontra-se também ameaçado em função da fiscalização por improbidade, e todos os demais agentes públicos, jornalistas, proprietários de terra, você tem várias situações que justificariam essa situação. Então, portanto, eu acho que essa alteração de legislação, ela é importante, ela deve ser discutida, sim, pela sociedade, ela é preocupante, sim, porque você imagina uma
uma situação de porte 24 horas de um armamento. Então, isso deve ser, sim, discutido, deve ser analisado, e a sociedade tem que responder por isso. Bom, vamos avançar aqui no próximo tema. Por 2 votos a 1, o Tribunal Regional Federal 2, TRF2, revogou o habeas corpus cedido no fim de março ao ex-presidente Michel Temer. Temer é acusado de liderar uma organização criminosa que teria negociado 1 bilhão e 800 milhões de reais em propina, com base na delação premiada do dono da Engevix e investigações sobre obras da usina nuclear de Angra 3. Temer disse a jornalistas ontem que iria ou que irá se apresentar hoje à Polícia Federal. Aliás, o local onde ele deverá se apresentar ainda vai ser determinado, se já não foi, não estou com essa informação aqui agora, pela juíza Caroline Figueiredo. O Miné, naquela ocasião em que o ex-presidente foi preso, o juiz federal Ivan Atier, ele alegou falta de contemporaneidade dos fatos que justificasse a prisão. E por isso ele derrubou a prisão do ex-presidente, enfim, ele foi solto e agora tem alguma novidade no caso? Mauro, você sabe o que eu acho? É assim, mais uma vez nós vamos ter uma mensagem, né, que o judiciário passa para a sociedade, que não vai ser uma mensagem boa. E eu vou dizer por que eu entendo que não vai ser uma mensagem boa. Porque, para todos os efeitos, é o seguinte, é um tal de prende e solta, solta e prende, que dá uma ideia de impunidade tão grande para a sociedade, para o cidadão comum. E eu não tive acesso ao conjunto probatório que ensejou essa nova revogação, mas pelo menos em tese me parece que não existe nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade, nada que possa ter alterado a situação anterior, que autorizou a concessão do chamado habeas corpus para que o presidente cumprisse em liberdade esse inquérito, ou seja, avançasse esse inquérito em liberdade. Então, para todos os efeitos, existe uma grande probabilidade dessa medida ser revogada novamente através do STJ ou através do próprio STF, o que vai passar uma mensagem para a sociedade que, afinal de contas, ou seja, nós estamos premiando a impunidade, né? Ou seja, seria muito mais importante, seria fundamental que qualquer um desses processos do ex-presidente pudesse ser julgado imediatamente, para que nós tivéssemos, sim, uma resposta efetiva, ou seja, está condenado ou não está condenado, e aí sim a sociedade saberia, olha, nós não estamos premiando a impunidade, nós estamos combatendo todos os malfeitos. Então eu vejo com grande preocupação esse solta-prende, eu não vejo com bons olhos isso. Fernanda, esse solta-prende, essa percepção do Miné, o que te parece? A última informação aqui, a Justiça bloqueia 32.600.000 reais de Temer e do Coronel Lima no inquérito dos portos. Ainda não há informações aqui sobre a volta à prisão do presidente, do ex-presidente. Esse solta-prende, acho que é um bom ponto levantado pelo Miné. Eu não tenho capacidade técnica, eu não sou advogada, eu sou economista para falar de se é certo, se é errado, mas como cidadã brasileira, eu percebo sim essa falta de consistência do sistema e essa insegurança jurídica. Há um mês atrás eu estava nos Estados Unidos, um mês e meio, 2 praticamente, quando o Michel Temer estava preso naquela semana que ele ficou 5 dias, acho que foi final de março, se não me falha a memória. 21 a 25 de março. Foi nessa semana que eu estava nos Estados Unidos, conversando com alguns colegas, que naquela data nós tínhamos dois ex-presidentes presos, e também tivemos 5 ex-governadores do Rio de Janeiro que foram para a cadeia. E eles me perguntaram, os 5 ex-governadores não estão atualmente, a gente sabe que o garotinho está solto, tal, e muitos deles já estão soltos ou em prisão domiciliar. E aí um dos meus colegas lá nos Estados Unidos falaram, mas eles vão ficar na cadeia, esses ex-presidentes, eles vão mesmo. Então essa percepção de inconsistência do sistema não é só minha e de muitos brasileiros, é uma percepção
do Globo, falando de outras sociedades, já virou chacota, porque sabe que, como o Miné falou, prende, solta, solta, prende, e o que vai acontecer no futuro. Então, é essa a minha percepção, é a insegurança do sistema. Christian Lobauer, sua avaliação. Eu acho que existe um conflito, talvez, dentro do judiciário, na interpretação, um aspecto hermenêutico, na interpretação, né, das regras do jogo. Então, é uma disputa que vai muito além da questão do ex-presidente, como é que o judiciário está se comportando, ou se comportava e se comportará diante de situações como essa. Quer dizer, eu estou plenamente de acordo. Existe esse movimento de entrar e sair, é perverso para a percepção das pessoas. A sociedade fica descrente do modelo. Mas o que se percebe, por outro lado, é que dentro do sistema judiciário existe um conflito para ver como as coisas podem melhorar. Um conflito no bom sentido. Como é que a gente faz dentro desse poder para fazer com que as coisas aconteçam nesse país? E as coisas têm mudado de lá para cá, e eu vejo de forma positiva. O ex-presidente, se não me engano, já é réu em 6 processos, e há outros ainda vindo. Então é uma situação muito complicada assim, para uma figura da autoridade que tem e que teve, e eu tenho a impressão que a tendência é que vai se prender de novo, e se a justiça for feita, ele vai ser preso como foi o ex-presidente Lula, né? E esse entra e sai aí é um pouco um processo de apuração, de aperfeiçoamento do judiciário brasileiro. Mário Sérgio, sua percepção em relação a essas decisões monocráticas que são tomadas, né? Porque quem soltou o ex-presidente Temer, o juiz federal, o juiz Ivan Thier, do TRF2, fez isso de forma monocrática, ou seja, de forma individual, e ontem isso foi revertido naquela votação com os demais pares dele no TRF2. Quer dizer, uma decisão monocrática, depois vai para o pleno e aí acaba mudando tudo. Eu acho que a própria natureza de um órgão de segunda instância, de um tribunal, exige essa colegialidade, existe essa reunião de cabeças pensantes para que ali as coisas sejam definidas. E o melhor seria realmente que o caso já tivesse sido apreciado pelo grupo, né? Pelo colegiado, e não somente pelo desembargador, embora tivesse poderes para isso. E eu queria destacar um outro ponto nesse tema, inclusive, que embora seja ruim essa prende e solta, também nós temos que olhar a questão do exercício do poder em relação a pessoas que detêm autoridade, ou detiveram autoridade até pouco tempo atrás. Então, se nós pensarmos talvez em momentos anteriores ao que nós vivemos aí nos últimos anos, seria muito improvável que pessoas com um poder econômico, com uma autoridade notória, inclusive o ex-presidente com um saber jurídico, né, alguém que esteve na área do direito assim com proeminência durante vários anos, enfrentasse dessa maneira a legislação, enfrentasse a lei, enfrentasse a justiça. Então, de um aspecto, podemos destacar, eu considero, que nós estamos conseguindo, pela investigação séria, pela ação muito competente do Ministério Público Federal, da Justiça Federal e de outros órgãos de justiça, levar essa aplicação da lei em amplo sentido, não importando a categoria social, o ponto de autoridade que essa pessoa exerça, mas isso eu considero bastante positivo e temos que valorizar essa questão. Olha, gente, medalhões de lagosta ao molho de manteiga queimada, pato assado com molho de laranja ou de azeitonas, vinhos brancos feitos com uva tipo Chardonnay, com no mínimo 4 premiações internacionais. Não, esse aqui não é o nosso cardápio do almoço de hoje. Não está aparecendo. Infelizmente não. Esse aqui não é o programa Gente que Come, é o Gente que Fala. Eu já iria aderir. Esses são alguns dos itens da controversa licitação de até 1.130 mil reais do Supremo Tribunal Federal, que entrou na mira do Ministério Público, na mira do Ministério Público, deu fome, gente, é por isso que eu estou errando aqui. Entrou na mira do Ministério Público no Tribunal de Contas da União e virou alvo de uma guerra de sentenças nos tribunais. É terrível, né, Miné? A gente abriu o microfone para dar esse tipo de discussão, mas é o que as instituições estão nos trazendo ultimamente de notícias. Você sabe que você sabe, Mauro, vez ou outra, sempre escuto
esse assunto na mídia, principalmente quando se abre um pregão, uma licitação envolvendo representação de governadores, de presidentes de órgãos de órgãos de classe, presidentes ou seja, então, para todos os efeitos, eu acho que a questão não é pontual. Eu acho que a questão existe um clamor social por austeridade. Tá? Esse clamor social por austeridade, principalmente em tempos em que se fala a todo instante que o Estado brasileiro está quebrado. Essa é a informação. Está quebrado, não tem dinheiro e tudo mais, tal. Agora, a questão não é esta, ou seja, a questão não é se numa representação internacional o presidente do Supremo vai receber um chefe de poder e se vai ser servido lagosta ou se não vai ser servido lagosta. A questão é qual a austeridade auferida no todo por cada um dos membros de poder, ou seja, por cada um dos poderes. Eu acho que essa questão ela é pontual. Agora, óbvio que tudo isso vira notícia e essas notícias acabam até em alguns momentos gerando sensacionalismo, né? E pontuando situações que não são expressivas diante de outros malfeitos, diante de situações de falta de zelo com o dinheiro público. Eu acho que essa é a questão mais importante. Não é aí as fatias de lagosta ou o vinho premiado que não entra na casa do trabalhador, mas que isso instiga a sociedade contra o desvio, contra o mau uso, ou contra a falta de pudor com o dinheiro público, e se estimula. Fernanda. É curioso, né, essas demandas que aparecem. Eu não tenho nada contra lagosta, vinho branco, adoro Chardonnay, não precisa ser com 4 premiações Chardonnay, 4 premiações internacionais. Por mim, um vinho branco chileno está ótimo. E eu acho que esse ponto, eu acho que é só um pedaço da notícia, porque a gente está falando de uma demanda do STF, que tem a sua necessidade X, que eu desconheço, mas eu acho que se a gente for para um ponto que o Miné discutiu, de que tem outras necessidades, se a gente olhar licitações, não de alimentos, mas eu atuo muito no setor de life sciences, de hospitais, e órteses, e próteses, e medicamentos. E se a gente olhar, se a gente pegar uma única licitação de um hospital público, o INTO, lá no Rio de Janeiro, que é um hospital de ortopedia, referência, e que foi envolvido num grande esquema de corrupção com o secretário de saúde do Rio de Janeiro, envolvendo governador e toda aquelas demandas absurdas que aconteceram lá, aquelas adversidades, aquele desmantelamento, sucateamento que ocorreu com o Estado. A gente percebe que, vamos olhar para uma coisa, talvez, não que não seja importante isso, mas a gente vê licitações de órteses e próteses para beneficiar a empresa A ou B, por exemplo, uma prótese importada que custa R$30 mil, para colocar numa senhora de 70, 80 anos. Obviamente, essa senhora precisa de uma prótese de qualidade, mas essa de R$30 mil é um atleta, ela não vai sair correndo uma maratona ou meia maratona, ou o que quer que seja. Existem próteses mais baratas, nacionais ou importadas, que poderiam ser consideradas naquela licitação e que não foram, em benefício de A, B ou C empresa e pessoas envolvidas no sistema. Então, eu acho que essa questão de licitação, ela é trazida, mas para a gente pensar um pouco além do STF e de alimentos. Eu acho que tem, como o Miné falou, tem coisas mais importantes para a gente olhar. Eu acho que o setor de saúde é um setor que já passou da UTI, está praticamente na cova, e as coisas vão acontecendo. Christian, eu vou fazer uma graça aqui, eu errei na pronúncia aqui do vinho, mas assim, o ministro Weintraub também, ele confundiu o Kafka, o escritor, com Kafta, comida árabe, né? Então eu tive o direito aqui de errar aqui na pronúncia, mas o que te parece essa questão? O nome do ministro, Weintraub, é vinho de uvas, né? Weintraub, né? Pois é. Mas só uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas você citou o ministro. Mas eu acho que nesse ponto é o seguinte: o Brasil vive um processo civilizatório de democratização, de melhoria da sua cultura, de elevação dos padrões de
de qualidade da educação, do comportamento. Isso não se faz em 2 dias, nem 1 mês, nem 1 ano, nem 25 anos, demora um século, e nós estamos vivendo isso. Mas você não constrói uma sociedade sem que os líderes deem um exemplo. Você não pode exigir que o cidadão na rua vá ter um comportamento diferente do que os pais dele tiveram, que os avós tiveram, para melhor, se o cidadão que é o representante de todos não tem. O Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima da justiça, que é uma coisa que todo mundo almeja, uma sociedade, uma civilização estabelecida, uma sociedade justa, não está dando um exemplo errado. Um país que tem 13 milhões de desempregados, que tem um monte de gente drogada, enfim, não preciso descrever as mazelas brasileiras, não pode ter esse comportamento, enfim. Não tem, como disse a Fernanda, nada contra a lagosta, mas hoje, em 2019, o Supremo viver nesse ambiente de pré-Revolução Francesa, né? É como se fosse com a corte de Luís XV isso aqui. A corte de Luís XV diante de né? Só falta o Supremo dizer de brioche ao povo, porque é um pouco isso que está acontecendo. Tem que ter um pouco de austeridade, um pouco de visão, um pouco de percepção do que está acontecendo fora do ambiente encastelado que se vive lá. Mário Sérgio, a sua avaliação. O Supremo precisa tomar um choque de realidade, digamos assim, né, diante de tudo que a gente já colocou aqui na mesa? Olha como é boa a democracia e as instituições trabalhando, né? O Ministério Público no Tribunal de Contas apontando aqui algo que mostrou-se fora dos padrões de normalidade, pelo menos, né? E uma discussão trazida à sociedade, trazida para que nós possamos avaliar, né, o que está acontecendo por trás de uma instituição de alta respeitabilidade que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem que se dignificar pelas suas decisões, pelo debate de questões jurídicas relevantes, por decisões importantes e não por essas coisas menores como o que está sendo colocado aqui. Eu acho que dá para a gente até pensar um pouco, Mauro, a respeito de certos itens que o serviço público, as repartições públicas colocam em licitação. Eu, pelo menos, considero que seria muito interessante ver uma discussão nos órgãos públicos em toda a sociedade sobre o que comprar. Por exemplo, né, comprar bebida alcoólica, eu acho que estaria totalmente dispensado. A minha concepção, para uma entidade pública. Podemos evoluir, pensar em padrões mínimos de itens e de produtos, mas ser moderado, ser simples, né? Não que sejamos despidos de alguma necessidade de representatividade em certas circunstâncias, mas que possamos ser simples, né? Evitar excessos. E eu acho que aqui, muito embora a notícia seja assim ampla, vamos para a essência dela. O excesso tem que ser eliminado, né? É bem aquela história, a sede de água é biológica, a sede de vinho é sociológica. Pois é, mas, Mauro, engraçado, só um comentário, por exemplo, o mundo inteiro já não interpreta a figura do vinho como bebida alcoólica, mas sim como alimento, né? Então esse é um ponto que nós teríamos que rediscutir também, porque até pela carga tributária, que assim o diz também, então, agora não precisa ser um vinho 5 estrelas, mas com certeza vinho é alimento. Bom, gente, quero falar agora com você que nos acompanha. Vamos juntos combater o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Olha, você que está em casa, lembre-se que a maioria dos focos do mosquito está dentro dos imóveis e que mesmo com o fim do verão, ele continua agindo. Então, não deixe água parada em nenhum recipiente, mesmo que bem pequenos, vasos de plantas, garrafas, calhas, pneus, e até na gaveta debaixo da geladeira você tem que olhar. É nesses lugares que o Aedes aegypti deposita seus ovos e eles demoram só 7 dias para crescer e sair picando por aí. A Prefeitura de São Paulo está fazendo a parte dela, faça a sua. Combater o Aedes aegypti é de responsabilidade de todos nós. Fernando, eu queria trazer aqui um assunto para você sobre compliance. Afinal, você na KPMG é diretora de compliance. A KPMG é uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Como é que você avalia esse grau de efetividade dos programas de compliance e de integridade dos sistemas das empresas?
Essa é uma boa pergunta, Mauro. Eu tenho participado bastante de alguns eventos e a gente tem tido essa discussão de compliance aqui no Brasil. Eu morei 3 anos em Nova York trabalhando com compliance, com a legislação americana de anticorrupção, e ao retornar ao Brasil em 2014 eu percebi que era um Brasil diferente. E agora, 5 anos depois, eu percebo que é mais um Brasil diferente. Então, eu vejo que as empresas e os indivíduos estão mais atentos com esse tema. Eu acho que o Brasil está dando os primeiros passos em termos de compliance, está longe de ter uma efetividade e tratar o programa de compliance, os princípios das empresas, a sua governança, da forma como deve ser tratado. Mas eu acho que ao menos nós estamos falando sobre esse tema. Eu sou a KPMG e eu pessoalmente sou parceira do Instituto Ética Saúde, e no ano passado a gente desenvolveu o programa Qualies em conjunto com outras empresas também internacionais, e o programa Qualies, ele traz para o setor uma elevação de nível corporativo. Então, ele mostra para os associados do Instituto Ética Saúde de que é necessário trabalhar da forma correta, assim como diz a legislação, assim como diz a instrução normativa do Instituto Ética Saúde. Eu acho que dá uma ótica para os associados e para o mercado de que é necessário trabalhar de forma diferente. Como eu falei para vocês, eu atuo muito no setor de Life Sciences e é um setor extremamente contaminado. E isso não é aqui no Brasil, não começou hoje, isso vem lá dos primórdios, lá dos fabricantes internacionais, e a gente está falando de um comportamento de mais de 50 anos, de mais de 70, 80 anos, que se tem no setor e que precisa ser modificado, não dá mais para trabalhar da forma como era antes. Então eu vejo, falando de compliance, do cenário brasileiro, nós estamos caminhando, eu entendo que estamos dando os primeiros passos, mas eu tenho certeza que daqui a 5 anos, quando eu olhar para trás, eu vou falar, é um Brasil diferente novamente. Como é que é feita a classificação da maturidade dos sistemas de integridade de compliance? Falando um pouquinho do programa Qualies, que é o que a gente desenvolveu e que a gente avalia o programa de compliance dos associados, a gente definiu, nas 5 empresas que montou o programa, nós definimos as pontuações que variam de 1 a 5. São 5 empresas de auditoria. São 5 empresas de auditoria, de renome internacional. Esse foi o critério. Outras empresas podem entrar ao longo do tempo, mas a princípio para fazer o programa e desenhar o programa, fomos nós 5, sentamos na mesa e desenhamos o programa e definimos que, em conjunto com o Instituto Ética Saúde, que teríamos uma graduação que varia de 1 a 5, sendo 1, a empresa não tem um programa de compliance efetivo ou não tem nada de compliance, e o 5, ela tem um programa de compliance efetivo, maduro, que está acontecendo bem, e tem uma auditoria externa dos resultados independente. Então, eu diria que de 3 a 5, se a empresa avaliada de 3 a 5, ela está numa pontuação ótima, ela está com um programa de compliance que é efetivo, que está acontecendo e está no caminho da ética. Com o objetivo de garantir a segurança do paciente e a sustentabilidade do sistema de saúde. Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso contribui para o setor. A gente tem discutido bastante, e o mercado também tem visto isso, que não é só o Estado que tem que ser regulador. Existem, nos dias de hoje, diversas instituições que estão regulando o sistema, que estão regulando os setores. Eu acho que o Ética Saúde, dentro desse setor de saúde, é pioneiro, e vem fazendo aí um trabalho de fiscalização, um trabalho de consciência, um trabalho de educação. Eu acho que uma coisa que a gente discutiu bastante, a ideia não é punição, a ideia é educação, é fazer com que todos entendam que tem que seguir no caminho correto, da lei, da ética e do que a sociedade determina. Se você desviar,
você vai ter alguma penalidade. Bom, já que a gente embarcou na questão da saúde aqui, o ministro da Saúde da Alemanha, se eu não errar a pronúncia aqui, deve ser Jens Spahn, preparou um projeto de lei que obriga os pais a vacinarem seus filhos contra o sarampo, ou terão que pagar multas e serem excluídos de creches. A iniciativa surge em meio a um inflamado debate na Alemanha sobre a obrigatoriedade da vacina contra o sarampo, enquanto o número de casos da doença antes erradicada atinge os maiores níveis em todo o mundo desde o ano 2000. 300% de crescimento, segundo a Organização Mundial de Saúde. O Brasil perdeu o certificado de erradicação do sarampo. Miné, como é que é a sua avaliação? É muito triste isso, né? Essa medida do governo alemão de passar a multar, né, toda a família que não encaminha os seus filhos para tomar vacina é uma medida extrema, né? Mas, assim, querendo alertar que é um caminho desesperado, mas é uma alternativa que é importante para que as pessoas recebam as vacinas, levem seus filhos para tomar vacina. E diante dessa situação entre pagar ou não a multa, né, eu cheguei ao longo do tempo a trabalhar no segmento da Procuradoria do Estado, que visava a cobrança de multas essas que envolviam multas de trânsito, multas por conduta, entre outras coisas mais, multas penais, né? Muitas das quais a gente não conseguia cobrar. É muito importante que a sociedade repense a maneira de sancionar determinadas questões. Na China, eu sei que hoje se restringe direitos, e a sociedade está toda informatizada, todo mundo com celular e tudo mais, determinados cidadãos perdem direito a determinadas regalias, né? Ou seja, direito de receber um crédito consignado, direito de realizar de ser facilitado para realizar uma viagem, entre outras coisas mais. Ou seja, se concebeu penas alternativas diante de condutas como essa, de não levar um filho para vacinar, que é algo que atinge toda a sociedade. Fernanda, o que você acha dessa medida de pagar multa e excluir de creches? Eu acho que isso é uma tendência global, Mauro. Alguma coisa tem que ser feito. Alguns países já estão fazendo, a Austrália, Estados Unidos já aplicam algumas penalidades. A Itália aplicou uma penalidade interessante se os pais não levam a criança para a vacinação, o registro, a matrícula na escola não é permitido. Então eu vejo que de novo, é algo que precisa ser feito, simplesmente não pode, o pai, a mãe não pode não vacinar, a criança fica doente, e isso, obviamente, isso é uma consequência para aquela sociedade e um peso no Estado, falando em termos financeiros. Eu acho que isso é uma tendência global e algo precisa ser feito. Parece ser uma alternativa, mas também a ação da Itália me parece ser uma alternativa de que ou você vacina ou o seu filho não vai ser matriculado na escola. Global, essa medida lá da Alemanha inspira de que forma o Brasil? Ou deveria inspirar? Olha, eu acho uma decisão difícil, mas focando no sarampo, que é uma doença já mais antiga, né? Uma doença já que, em tese, não era mais tema. Erradicar, né? Essas doenças que voltam, causadas por bactérias, que em tese, nem sei se no caso aqui é o caso de uma bactéria, eu acho que tem que ter uma ação mais vigorosa, como é o que está se falando aqui, como o ministro alemão fez e como a Fernanda acabou de descrever em outros países. Eu acho que em relação a outras vacinas, como por exemplo gripe, aí já é um caso mais complicado, porque entra num debate da pressão dos interesses dos produtores de vacina, do lobby, né, e são geralmente vacinas que não cumprem todo o número, o universo de vírus, então você está se protegendo só com uma parte, então pode ser business e não é saúde. Mas em caso de doenças assim, eu acho que está correto, tem que ter uma ação mais vigorosa, mesmo porque são doenças muito antigas, que não tem mais por que voltar para a humanidade na situação que a gente se encontra, né? Mário Sérgio, como é que a gente transfere essa medida lá da Alemanha aqui para o Brasil? O Brasil perdeu o certificado de erradicação. Em que medida esses movimentos anti-vacinação têm a ver com isso também? Se a gente voltar um pouquinho os olhos a um passado recente, a gente vai lembrar das campanhas de vacinação que eram muito intensas no Brasil, pelo menos para poliomielite, né, vacina Sabin. Eu penso que
papel também da educação, né? Levar informação de qualidade, levar referências positivas para o ato de vacinar-se, o ganho em saúde, e ter uma discussão muito próxima das pessoas, das famílias sobre esse tema é importante. A questão da multa é uma coisa extrema, que em certas situações de uma doença séria, de uma, talvez, beira de uma epidemia, né, possa ser pensada. Mas eu volto a insistir que o Brasil ainda precisa, eu considero, difundir muito mais a educação, até a divulgação, como tínhamos recentemente, maciçamente pela TV, dias que a imprensa se dedicava a divulgar o momento da vacinação, alertando mães, pais. Eu penso que no Brasil nós estamos muito mais ainda negligenciando a vacinação das crianças em doenças sérias como é o sarampo e outras, por desinformação, por desestruturação familiar, mas eu penso também que as escolas, né, Mauro, exigem isso para matricular uma criança. Quando você vai viajar para alguns países, esses países têm esse poder de polícia, de exigir de você uma vacinação para febre amarela, por exemplo. Então, são mecanismos que a sociedade tem que lançar mão. Duros, né, como é a multa, invasivos, de certa maneira, em relação à educação dos filhos, que os pais querem dispor, mas que necessários em certos momentos. Perguntas do público aqui para todo mundo. Christian, o Mauro, meu xará, de Guarulhos, ele pergunta se o direito de crítica permite o insulto. Se o direito de crítica permite o insulto? Acho que não, né? Não, né? Acho que a crítica num ambiente democrático sempre tem que ser sempre possível e sempre bem-vinda. A crítica cabe de forma construtiva, mas não de forma a insultar o criticado. Ele pode chegar a ser crime, né? Então, acho que depende aí como você definir o insulto, mas eu tenho a impressão que não. Tenho a impressão que crítica sim, insulto não. Christian, e aí o nosso filósofo da moda, o Olavo de Carvalho, possivelmente ele não estaria atendendo a esse clamor, né? Eu acho uma figura, para ser cordial, muito difícil, muito complicada. No mínimo, se tem um valor de conteúdo, de conhecimento que eu desconheço, porque não li, não porque não tenha, mas porque não li, mas eu acho que educação está faltando ali. Desde sempre a gente olha a maneira de se pronunciar, a maneira de iniciar um diálogo, um debate, é mal educada. No mínimo mal educada. Isso tem que ser dito. Então, quando insulta e tem insultado as autoridades militares do país, eu acho que é reprovável. Pois é. Eu também acho que o insulto e a falta de educação não são instrumentos de convencimento, né? Eu acho que esse é um ponto de debate bastante interessante e afeta, sim, o discurso democrático. Fernanda, a Márcia de Vila Mariana pergunta se as faculdades estão sabendo transmitir aos alunos a importância da ética. Essa é uma boa pergunta, Márcia. No meu ponto de vista, não, mas eu acho que muitas faculdades estão percebendo que Tem isso balbúrdia por aí, né? É uma necessidade. Eu acredito que num futuro, talvez a ética seja tratada de uma forma mais séria. Alguns cursos nas universidades já têm a matéria de ética, a medicina é um exemplo, muitos cursos de medicina já adotaram a disciplina ética, mas eu diria que atualmente não, a gente precisa evoluir nisso. Miné, o Antônio Carlos de Vila Alpina te pergunta, por que estamos vendo tantas brigas judiciais relacionadas aos contratos dos monotrilhos, todos ameaçados de não serem concluídos? Segundo ele. Bom, primeiro porque, na verdade, nós temos aí várias situações envolvendo rediscussões de repactos de contratos anteriores. Nós tivemos aí, pelo que consta, um contrato rescindido, que atrasou completamente as obras do Estado, e nós temos questões que estão sendo judicializadas envolvendo rediscussões sobre valores
a mais, né, além do limite contratual devido, que amigavelmente não foram objeto de discussão eficiente e que acabam caindo no colo do judiciário para mediar esses tipos de questões. Tudo isso atrasa a vida do cidadão que aguarda a conclusão dessas obras e, ao mesmo tempo, onera o Estado. A Procuradoria do Estado ela tem, através de mecanismos de criação de câmeras de arbitragem e de mediação, ela tenta, de alguma maneira, abreviar esse caminho para que, em questões como essa, se possa encontrar um meio termo, um caminho mais adequado para evitar esse tipo de paralisação. Então esse é o mecanismo adequado e, infelizmente, essa discussão do percentual a mais ou a menos acaba atrasando e sendo ruim para todo mundo. Mário Sérgio, o Jaime do Jardim Bonfilholi te pergunta se há respaldo jurídico para um valet se recusar a entregar as chaves a um motorista visivelmente alcoolizado ou drogado. Há países que têm uma legislação muito clara e muito específica a respeito disso, que dão poderes até de controle, vamos dizer assim, para quem serve a bebida, como o dono do estabelecimento, o garçom, e até para esse limite aí de alguém que vai entregar a chave de um carro. Eu considero que dentro da nossa estrutura jurídica, se você conscientemente faz uma entrega de um veículo para uma pessoa que não está em condição de dirigir, você de alguma maneira está se estendendo na conduta que ele vier a praticar. Isso depende, logicamente, de prova, de discussão, mas eu penso que nós precisamos discutir esse tema, e essa pergunta desse ouvinte é muito importante, para que nós possamos balizar que certos hábitos que a sociedade brasileira tem se iniciado ou realizado, são hábitos que geram riscos, né? O hábito de beber excessivamente, o uso nocivo do álcool, é um ponto extremamente dentro desse tema, ou seja, coloca a pessoa em situação de vulnerabilidade, coloca terceiros também em situação de risco, e é por isso que nós temos que ter bastante cuidado com esse tema. Nós temos uma discussão aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo sobre a vedação da oferta, da venda e da entrega de álcool em campos de futebol, que eu considero uma ideia que precisa ser discutida e eventualmente aprovada pela sociedade, pelos legisladores. Nós temos a questão do uso excessivo do álcool nas chamadas festas tipo open bar, que também é um outro tema que está sendo inicialmente discutido aqui em São Paulo e em outras localidades, em razão do excesso, em razão do abuso e do risco que esse comportamento gera. Então, eu não teria para ele uma resposta específica a respeito da entrega da chave do carro, mas eu considero que sim, que nós devemos orientar essas pessoas que trabalham nesse setor para que tenham cuidado, embora não haja uma responsabilização direta e legal objetiva, mas quando essa conivência ou essa entrega da chave do carro para a pessoa sem condição de dirigir, gera uma responsabilidade, pelo menos moral, eu penso assim. Outras naturezas temos que discutir e pensar no caso concreto. Christian, como é que a ciência política observa essa questão do nós contra eles? Vem a esquerda e implementa uma política pública, mais no sentido de ser contrária àquilo que a direita pensa e vice-versa. Vem a direita, implementa uma política pública, mais pensando ser contrária àquilo que a esquerda colocou, parecendo mais, em vez de política pública, um ataque ideológico mesmo. Eu vou desconstruir aquilo que o adversário fez, mais como um inimigo do que como adversário. Você até utilizou um termo, enemy or foe, né? Inimigo ou adversário, que é parte de uma obra importante do Carl Schmitt, que é um pensador alemão importante da década de 30, que define justamente a atividade política, quando o debate sai do campo da ideia, do campo da política, que é o adversário político, e do inimigo. Não existe inimigo político.
na política civilizada, existe adversário. O que tem acontecido no mundo civilizado, democrático, nas democracias liberais, é uma alternância de poder. Pega um caso da Suécia, da Holanda, da Alemanha, etc., da Inglaterra, e onde você tem políticas públicas diferentes, que são aplicadas diferentes, e a população assim desejou e a aceita. Outra coisa é quando você tem ambientes ainda em formação, como é o nosso, onde o sujeito desfaz a política de forma irresponsável e utiliza deliberadamente essa desfacez para mostrar que está correspondendo à vontade da população. Quer dizer, é uma irresponsabilidade que se faz. A gente vê quantas obras paradas que tem por causa disso. Né? Uma política importante, civilizada, para evitar esse nós contra eles e essa coisa amadora que prejudica toda a sociedade, é você concluir obras que já começaram, por exemplo, coisa que a gente ainda não chegou nessa fase. Agora o governo está falando sobre isso. O ministro Tarcísio está falando disso. Há muitas obras que começaram e não terminaram, nós vamos terminá-las. Isso já é um passo adiante no amadurecimento do processo. Mas a ciência política, de uma forma geral, aceita que haja alternância de poder e mudança de políticas públicas, o que é desejável em qualquer democracia. Bom, gente, para a gente caminhar para o nosso encerramento, sua palavra final, bem objetivamente, Christian. Sobre o programa, sobre Enfim, o geral, sobre a conjuntura. Sua mensagem que fica aqui. Não, primeiro agradecer, me desculpar pelo atraso aqui mais uma vez, cumprimentar meus colegas de mesa, dizer que o programa está sempre muito bem, é um ótimo ambiente de troca de ideias e tal, acho que as pautas são muito atuais, e vamos ser otimistas aí, que eu acho que está acontecendo hoje no Brasil é uma ansiedade grande em relação à pauta política, porque o desejo de transformação é muito grande, 4 meses não dá para fazer muita coisa, eu não estou fazendo aqui defesa de governo 1 ou 2, não é o que você estava dizendo, estou aqui dizendo que a gente tem que ter um pouco de como dizia Ulisses Guimarães, serenidade, para levar esse ano ainda num processo de início de transformação em função de 16 anos que foram um outro modelo de governo que agora está mudando. Mário Sérgio, sua palavra final. Também agradecer e a oportunidade de estar aqui nessa bancada com companheiros aí que têm visões diversificadas sobre assuntos diversos, assuntos importantes, e falar que é uma pauta que podemos estender aqui à tarde para conversar sobre ela, de tão relevantes e importantes que são os temas. É o agradecimento e me coloco à disposição. Sua palavra final, Fernanda. Eu quero agradecer a vocês, é um prazer estar aqui e dividir pensamentos, eu acho que é isso que faz a gente evoluir. Como eu falei anteriormente, eu quero que daqui a 5 anos eu olhe para trás e eu veja um Brasil diferente, assim como olhando hoje, 5 anos para trás, eu vejo outro Brasil. Eu sou brasileira, como eu falei, eu morei fora do Brasil e eu estou muito feliz de estar de volta. É muito bom viver no Brasil, o Brasil é um país maravilhoso e eu acho que depende da gente. A gente tem que fazer o que a gente está fazendo. Francisco Miné. Bom, foi um prazer estar com vocês, e eu também, como a Fernanda, também sou um otimista. Aproveito as palavras do Christian para dizer que, na verdade, as políticas públicas elas devem ser mantidas, elas devem ser concluídas, e, na verdade, nós temos que romper essa maldição do chamado trabalho inacabado e da reinvenção da pedra, né? Reinvenção da roda. Né? Reinvenção da roda, ou seja, o Estado ele tem que funcionar, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser razoável, ele tem que ser econômico, ele tem que dar resposta à sociedade. Né? E então, dentro dessa ótica, eu também aproveito as palavras do Mário para dizer o seguinte: tem uma visão otimista que as coisas vão mudar, que todas essas iniciativas elas vão ser profícuas e que de alguma maneira a sociedade vai balizar e vai encontrar o caminho do meio. Né? E esse programa colabora para isso, né, viu, Mauro? Muito obrigado a todos pelas participações. Mário Sérgio Sobrinho, Francisco Miné, Fernanda Flores, Christian Lobauer, nesta edição do MPD que Fala, parceria do programa Gente que Fala, com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio do Instituto Ética Saúde. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Tchau, até amanhã.